Senhoras e senhores, boa tarde. Declaro aberta a sessão virtual de audiência pública número 7 de 2025. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem desta sessão, que tem como objetivo obter subsídios para submeter à sociedade a minuta da agenda regulatória para o biênio 2026-2027, a lista das demais atividades regulatórias a serem desenvolvidas pela ANEEL e a relação das avaliações de resultado regulatório, ARR, a serem empreendidas pela agência até o final de 2027. Informo que esta audiência pública está vinculada à tomada de subsídios número 11 de 2025. Convido a todos os presentes e os que nos assistem para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. A mesa diretora desta reunião é composta pelos seguintes membros. Por mim, Elvira Justino de Farias Strochen, chefe de gabinete do diretor-geral e presidente desta audiência. Luciana Peixoto Gonçalves de Oliveira, especialista em regulação. Fernando Soares Ferreira Miranda, secretário dessa audiência.
Agradeço muito pelas contribuições já encaminhadas ao processo de tomada de subsídio e para esta audiência. A participação social é fundamental para a construção das regulações emitidas pela agência e, nesse processo em especial, é importantíssimo o envolvimento da sociedade. As exposições hoje realizadas serão analisadas pela agência antes da decisão sobre a minuta da agenda regulatória para o biênio 2026-2027. Essa audiência está prevista para terminar às 18 horas ou ao final das contribuições, da apresentação de contribuições. E obedecerá aos seguintes procedimentos. Primeiro, haverá uma apresentação sobre a nossa proposta de agenda, que foi submetida à tomada de subsídios, e depois a apresentação das manifestações dos expositores inscritos. Para a apresentação técnica, convido a servidora Luciana Peixoto Gonçalves de Oliveira, especialista em regulação. Boa tarde a todos e todas que nos assistem. Primeiramente, então, a gente vai falar sobre a agenda regulatória, a proposta de agenda regulatória, né, 26-27, que é o biênio 26-27. Pode passar, por favor? Ok, está aqui. Obrigada. Bem, quais são os requisitos legais, então, que a gente utiliza para a formatação da agenda regulatória, né, na ANEEL? Essa agenda regulatória ela é prevista na Lei das Agências 13848 de 2019, né, o artigo 21. E os temas, então, prioritários para a agência, eles devem ser regulamentados, né, e serem incluídos nessa agenda para serem regulamentados durante a sua vigência. Então, nesse caso nosso, nós teremos a agenda 26-27. Então, todos os temas que estão na agenda regulatória devem ter sido finalizados até o final do período, né, até 2027. Com relação à agenda de ARR, também temos uma previsão no Decreto 10.411, que os órgãos e as entidades, no caso a ANEEL também, ela divulgará no primeiro ano de cada mandato presidencial a agenda de ARR, que deverá ser concluída até o último dia, né, do mandato presidencial. E também a questão da sua justificativa para a escolha daquelas normas que serão avaliadas e o cronograma para a elaboração desses estudos. Bem, a agenda regulatória ela é elaborada de acordo com o calendário, né? A gente teve o início lá em agosto, né? Na verdade, começou em julho esse ano, um pouco antes, tá? Então, foi 21 de julho, foi aberta a tomada de subsídios. E ela ficou por um mês, né, aberta para contribuições. A gente colocou, né, para a sociedade 10 temas prioritários que a gente considerou, né, as áreas técnicas e a diretoria consideraram prioritários. E foram recebidas, então, as contribuições, né, as UORGs, que seriam as unidades organizacionais técnicas da ANEEL, analisaram, então, as contribuições dessa TS e elaboraram, então, essa proposta de agenda regulatória, que estamos submetendo hoje, então. A partir de outubro, novembro, quer dizer, em outubro foi feita, então, a análise pela diretoria dessa proposta, né, que foi elaborada pelas áreas técnicas, e, então, foi divulgado o resultado da tomada de subsídios com a análise das contribuições e também foi aberta, então, a audiência pública que hoje nós estamos fazendo. Então, hoje, no dia 6, né, estamos fazendo essa audiência, que vamos receber, então, as contribuições. A partir do momento que recebermos, a gente vai analisar nas unidades organizacionais. E também temos uma etapa aqui de revisão, de análise, né, pela CTREG, que é a Comissão Técnica de Boas Práticas Regulatórias da ANEEL, para analisar os casos de dispensa de AIR, que as áreas técnicas elas podem pedir, analisar, por meio do decreto 10.411, as hipóteses de dispensa de AIR e analisar que cabe ou não a dispensa. Então, essa CTREG, que é a comissão, né, ela analisa se cabe ou não a dispensa de AIR para cada um desses casos. E a nossa previsão, então, de finalização desse processo, né, e publicação da agenda seria no dia 2/12, né, 2 de dezembro, seria a deliberação final, tá? E a publicação, consequentemente, depois, no próximo dia, eu acho. O resultado da TS11, então, a gente recebeu 627 contribuições.
Nós aceitamos 299, que corresponde a 48%, ou parcialmente aceitamos, quer dizer, consideramos uma parte delas aceita, né? Não aceitamos 269, que seriam 43%, e não se aplica, no caso, quer dizer, não era uma contribuição relativa à agenda regulatória, foram 59 que foram consideradas nesse grupo, tá? 9%. Como é que é o modelo da nossa agenda regulatória aqui na ANEEL? Desde o ano passado, não, retrasado, já é assim. Tá? Então, a gente tem uma portaria onde vai ser publicada a agenda regulatória, e essas atividades da portaria elas serão atividades que serão concluídas no biênio 26-27. Então, a agenda regulatória ela será publicada na portaria somente. Porém, tem algumas atividades que a gente considera também relevantes e que a gente definiu que colocaríamos na internet, disponibilizaríamos um cronograma com elas. Tá? Então, elas são denominadas demais atividades regulatórias. Essas atividades elas são mais exploratórias, elas não necessariamente serão concluídas nesse biênio, normalmente não, e até, às vezes, é só um estudo mesmo, até não tem uma conclusão ainda definida. Sabe? Mas, assim, é só para a sociedade ficar ciente do que a ANEEL está preparando para as próximas agendas e o que seria importante a gente já começar a estudar. E as análises de resultado regulatório também estarão destacadas também nesse cronograma. Tá? Então, é um cronograma que é publicado no site da ANEEL, um cronograma referencial da realização das atividades. Ele está dentro do site da ANEEL em assuntos governança regulatória. Para quem quiser dar uma olhada, aí tem a agenda regulatória como um dos itens lá. Aqui eu vou falar rapidamente quais são as atividades que a gente propôs para essa audiência pública a partir da análise das contribuições da tomada de subsídios. Seriam, então, 18 atividades a serem normatizadas em 2026, quer dizer, com previsão de conclusão em 2026. Eu vou citar rapidamente. Então, seria a regulamentação do constraint-off de centrais geradores hidrelétricas, a definição de sandbox para a prestação de serviços ancilares. Nesse caso, isso aqui são várias atividades de sandbox, de serviços ancilares. Esse seria um deles, que seria o controle secundário de frequência, que é um dos serviços. A atualização da metodologia de cálculo dos limites do PLD, aprimoramento do processo de monitoramento do mercado de energia elétrica, que seria uma regra definitiva após o período sombra, que foi, acho que, ano passado. Aprimoramento das regras de comercialização de 2027, que é uma atividade que ocorre todo ano. Avaliação das metodologias de cálculo do PLD mínimo e definição da TEL. Avaliação dos sistemas de medição para a transição energética e modernização do segmento de distribuição. Regulamentação do decreto 11.314 de 2022, que trata do fim das concessões de transmissão. Aprimoramento das regras e dos procedimentos relacionados à prestação do serviço público de distribuição. Aprimoramento regulatório relacionado à operação do sistema de distribuição, as DSOs. Aprimoramento dos requisitos de observabilidade, operabilidade e controlabilidade de recursos energéticos distribuídos, os REDs. Estabelecimento de indicadores de atendimento de mercado. Aprimoramento regulatório para propiciar o avanço da eletromobilidade e sua conexão aos sistemas de distribuição. Ações regulatórias para propiciar a operação eficiente e coordenada de transmissão e distribuição, visando o aumento da segurança da operação do SIM. A revisão do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico. A revisão dos submódulos 2.6 e 2.6A do PRORET, que se refere a perdas não técnicas e receitas irrecuperáveis, o estabelecimento da regulação do monitoramento do mercado, a revisão também dos anexos 8 e 8A da Resolução 948 de 2021, que trata do critério de eficiência econômico-financeira. Então, essas seriam as 18 para 2026. Para 2027, nós temos 22 atividades previstas, que seriam o aprimoramento da regulamentação das garantias financeiras do mercado de curto prazo, a definição de ambientes regulatórios controlados, o sandbox novamente, só que esse é para autorrestabelecimento integral,
Também a promoção de adequações regulatórias para o armazenamento, sistemas de armazenamento, né, que incluindo também as usinas reversíveis. Nesse caso, é o segundo ciclo previsto no roadmap. Então, já tivemos o primeiro ciclo e agora está sendo finalizado agora esse ano, e o próximo ano começaremos o segundo ciclo. Temos também, para 2027, aquela atividade rotineira que seria de regras de comercialização de 2028, né, que é o aprimoramento das regras. Avaliação quanto à inversão de fluxo da MMGD no âmbito das contabilizações e liquidações da CCE. Avaliação referente ao processo sancionador do monitoramento no âmbito da CCE. Aprimoramento das regras relativas ao registro de contratos no âmbito da CCE também. E aprimoramento dos critérios de confiabilidade das instalações de transmissão. Tem mais 2 páginas. Tá? Aprimoramento da regulamentação de qualidade associada às funções de transmissão em corrente alternada. Aprimoramentos regulatórios relacionados à abertura de mercado na regulação dos serviços de distribuição. Regulamentação do artigo 17 da Lei 14.300, de 2022, que trata da metodologia de valoração dos custos e dos benefícios da microgeração e minigeração distribuída. Temos também aprimoramento das regras de acesso ao sistema de transmissão, avaliação de aprimoramentos regulatórios sobre padrões de rede relacionados à resiliência do sistema de distribuição, a eventos climáticos extremos. Isso aqui seria a segunda fase, a gente já terminou esse ano a primeira fase. Também com relação à avaliação de aprimoramentos regulatórios sobre interrupção em situação de emergência, relacionados também à resiliência do sistema de distribuição, né, eventos climáticos extremos, que seria, então, a terceira fase do tema resiliência. A regulamentação do armazenamento de energia elétrica em sistemas de transmissão e distribuição, né, no caso, aquela outra atividade era a geração. A modernização das tarifas de distribuição, temos o ciclo 1 e o 2 previstos, com relação também à revisão do submódulo 2.3 do PRORET, que trata da base de remuneração regulatória, revisão do cálculo do limite da parcela B das permissionárias e atualização da norma de retirada do desconto de suprimento. E a revisão, novamente, da 948, só com relação ao anexo 7, que trata da avaliação da qualidade dos sistemas de governança das concessionárias de distribuição, a destinação de bens e de receitas oriundas do programa de PDI da ANEEL e, por fim, o aperfeiçoamento do programa de eficiência energética para a transição energética. Além dessas atividades que estarão na agenda regulatória, que seriam essas 40, nós temos também 23 atividades classificadas, então, como demais atividades regulatórias e previsão de 7 avaliações de resultado regulatório. Essas atividades elas estão descritas na nota técnica, no anexo à nota técnica, que está lá na página da ANEEL, na página da tomada de subsídios 11. Tá bom? Então, se vocês quiserem consultar, está disponível lá no site da ANEEL. E era isso. Obrigada. Agradeço, Luciana, pela apresentação e passaremos a ouvir e registrar as sugestões e propostas dos expositores inscritos. Nesse momento, vamos exibir o vídeo com a contribuição da senhora Ana Carolina, representante da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, ABRAD. Prezados diretores, bom dia. Eu me chamo Ana Carolina e atuo como assessora de regulação na ABRAD. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa audiência pública, que trata da agenda da ANEEL para o biênio de 2026 a 2027. A ABRAD, por meio da TS 11 de 25, processo que antecedeu essa audiência pública, contribuiu com 15 novas atividades para o próximo biênio, das quais 6 não foram aceitas. Embora entendemos que todos os temas mereceriam reconsideração, eu vou focar em 4 temas devido ao grande impacto para o segmento de distribuição. A primeira atividade está classificada nas atividades existentes. Atividade regulatória 2401, aprimoramentos regulatórios relacionados à abertura de mercado na regulação dos serviços de distribuição, sendo o foco para a nossa contribuição a abertura de mercado para os consumidores de baixa tensão. O posicionamento da ANEEL foi de não acatamento, devido à caducidade desse tema na MP 1300.
Porém, o tema retornou para a MP 1304, que está prestes a ser convertido em lei. Assim, a ABRAD se posiciona no sentido da ANEEL incluir os aprimoramentos regulatórios para baixa tensão na atividade já existente e, ao mesmo tempo, dar celeridade nessa discussão. O texto a ser aprovado na MP 1304 estabelece cronograma e entende-se que, além das questões operacionais, também existem outros temas que precisam evoluir concomitantemente. Um exemplo deles é a separação contábil dos serviços de distribuição e comercialização regulada. Inclusive, esse tema é o nosso segundo pleito de atividade a ser considerada na agenda do próximo biênio. A separação ela é fundamental como medida a ser adotada para assegurar a sustentabilidade das distribuidoras de energia elétrica, permitindo que as concessionárias sejam segregadas em distribuidoras de energia e comercializadoras reguladas. A discussão ela deve endereçar a segregação contábil e regulatória das atividades, com a possibilidade, inclusive, da separação de outorgas, bem como estabelecer as atribuições do comercializador regulado. Mesmo não constando na MP 1304, esse direcionamento já é previsto no Decreto 12068 de 2024, e, portanto, na iminência da abertura de mercado, é imprescindível a discussão de prazos e responsabilidade, de forma a trazer previsibilidade e segurança regulatória aos agentes. Por fim, solicitamos a regulamentação dos dispositivos do mesmo decreto, 12068, com relação ao tema de reconhecimento dos investimentos intraciclo e tratamento diferenciado para as áreas de risco, no que tange a perdas, inadimplência e tarifa. Sobre o reconhecimento intraciclo, reconhece que a ANEEL tem iniciado a discussão por meio da TS E12 de 2025, que ainda está aberta. Porém, frente à discussão de resiliência da consulta pública 32 de 2024, votada recentemente, e as discussões em aberto de imposição de planos de digitalização e modernização, esse assunto toma mais relevância e urgência. Nesse sentido, pleiteamos a celeridade nessa discussão. Com relação aos investimentos, ainda ressaltamos a importância da atualização do banco de preços regulatório, desatualizados desde 2018. Essa discussão pode ocorrer juntamente com a atividade regulatória de revisão do PRORET 2.3, contudo, devido às exigências de maiores CAPEX, entendemos ser urgente essa discussão. Da mesma forma, solicita-se o início dos debates para a metodologia de tratamento diferenciado para as áreas de risco, no que tange a perdas, inadimplência e tarifa. Sendo que o tema de inadimplência, como já mencionado em outras oportunidades, deve ser dado prioridade na atualização dos parâmetros defasados desde 2020. Assim, pedimos revisão do posicionamento da agência quando do encerramento dessa audiência pública. Obrigada. Agradeço a exposição da senhora Ana Carolina. Passo agora para o vídeo da senhora Thaís Lanziotti, representante da Associação Brasileira de Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, ABRAT. Boa tarde a todos. Me chamo Thaís, sou representante da ABRAT, que representa institucionalmente as transmissoras de energia. Nossa contribuição para a AP 007 de 2025 se refere à atividade regulatória ARR 2504, sobre remuneração dos reforços e melhorias de pequeno porte. Nota-se que hoje essa atividade está proposta na agenda regulatória como demais atividades, logo sem perspectiva de resolução normativa no período. Então, a ABRAT vem reforçar a necessidade e a importância de se manter essa atividade presente na agenda regulatória do próximo biênio e solicita gentilmente a essa agência a priorização e discussão imediata do tema junto à sociedade. Isso porque na regulamentação vigente a gente observa algumas importantes lacunas operacionais e econômicas na remuneração dos reforços e melhorias de pequeno porte, como a gente vai observar aí já na apresentação nos próximos slides.
Bom, então no que se refere aos reforços de pequeno porte, atualmente, como é sabido, né, eles têm a sua receita definida somente na revisão tarifária subsequente à entrada em operação comercial, né? Isso gera um descasamento entre o investimento e a remuneração, que implica impacto para as transmissoras, né, inclusive no seu fluxo financeiro, né? E no que se refere às melhorias de pequeno porte aí para as prorrogadas, a anuidade que vem sendo estabelecida desde 2018-19, ela está se mostrando aquém do que de fato as transmissoras precisam investir, visto o volume de ativos totalmente depreciados e logo as substituições necessárias destes ativos durante o ciclo tarifário, né? Isso acaba gerando tanto quanto um passivo de investimentos, quanto um risco de degrau tarifário relevante para a próxima revisão tarifária. Então, aqui a gente já observa uma diferença expressiva entre o investimento total aqui estimado pela ANEEL e o que é estimada a expectativa de investimento pelas transmissoras no mesmo ciclo. Então, a gente tem um investimento total estimado pela ANEEL de 2,7 bilhões, contra um valor de 13,8 bilhões, que é a expectativa de investimento das transmissoras para o próximo ciclo. Então, quando a gente observa a anuidade RAP Melhorias, fica ainda mais evidente. Essa monta de investimentos estimado pela transmissora de 3,8 bi, ela vai gerar um impacto via PA a partir do ciclo 28-29. Isso acaba gerando um desalinhamento tarifário nesse ciclo, porque a receita que a transmissora faz jus sobre esta monta de investimentos, ela só será percebida via PA a partir do ciclo 28-29, diluída em 5 anos e atualizada apenas pelo IPCA. Por outro lado, também é oportuno enfatizar que o próprio consumidor terá esse aumento tarifário inesperado e relevante a partir do ciclo 28-29. Bom, então o pleito da Ambrat é priorizar o aprimoramento da remuneração dos investimentos em reforços e melhorias de pequeno porte, com entregas normativas até 2026. A gente considera como principais riscos e consequências da falta de tratamento justamente o degrau tarifário, que apresentamos há pouco nos slides anteriores, e o desequilíbrio da TIR em relação à taxa de remuneração regulatória. Aqui é oportuno enfatizar também que a proposta apresentada pela Abrat, ela visa justamente alinhar com as melhores práticas da própria ANEEL. Como exemplo, a gente pode citar a instituição das bandeiras tarifárias, que está em vigor desde 2015, né? As bandeiras no setor de distribuição, elas têm como principal finalidade sinalizar aos consumidores os custos reais de geração de energia em determinado período. E tem como finalidade também a transparência, a conscientização, a previsibilidade. Então, dessa forma, a avaliação e aprimoramento metodológico das anuidades para melhorias e reforços de pequeno porte necessita ser incluída na agenda regulatória do biênio 26-27, com o início das avaliações a partir de 2026. Muito obrigada. Agradeço a exposição da senhora Thais. Passo agora para o vídeo do senhor José Eduardo Filgueiras, representante da Associação Brasileira de Empresas Geradoras de Energia Elétrica, ABRAGE. Boa tarde a todos. Meu nome é José Eduardo Filgueiras. Eu sou da ABRAGE, Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica. Nós vamos apresentar nossas contribuições à audiência pública 07/2025, referentes à Agenda Regulatória 2026-2027 da ANEEL. A ABRAGE apresentou no âmbito da TS 11 contribuições e algumas delas não foram acatadas ou foram acatadas parcialmente. Nós vamos focar em algumas dessas contribuições. E também vamos falar de uma contribuição que a gente concorda com a sua antecipação para o ano de 2026. A atividade AR 24-22, referente à regulamentação do artigo 17 da Lei 14.300/2022, ela fala sobre a metodologia da valoração dos custos e benefícios da energia elétrica. Os diretores Agnes e Gentil manifestaram no âmbito desse processo a sua consideração de que a atividade deveria ser antecipada. E nós concordamos com esse entendimento.
haja vista que o crescimento desenfreado dessa fonte tem causado alguns impactos para o sistema. PDE 2034, a projeção de aumento da capacidade instalada pode chegar até 70 GB ao final de 2034. E os subsídios dessa fonte, né, já alcançam 32% no ano de 2025. Então, visto isso, a ABRAD corrobora com esse entendimento de que a atividade deveria ser antecipada. Outra contribuição que nós gostaríamos de fazer é a respeito do consórcio hidrológico hidrelétrica, essa atividade GR2107. A ABRAD entende que essa atividade precisa ser priorizada e deve ser finalizada impreterivelmente até o primeiro semestre de 2026, haja vista que é necessário ter isonomia com relação a outras fontes. Gostaríamos também de trazer aqui, reiterar uma proposta de aprimoramento dos modelos computacionais. A ABRAD sempre defende que a formação de preços deve refletir a realidade da operação para garantir a valoração adequada da energia. Em razão disso, a gente traz aqui uma série de aprimoramentos que a gente entende necessário para que esse aprimoramento possa ser realizado e a gente reforça o pedido de que o tema seja tratado na Agenda Regulatória 26 e 27. A última contribuição é referente ao estabelecimento de remuneração dos serviços ancilares. Esse assunto já foi tratado no âmbito da Consulta Pública 83 de 2021 e a própria ANEEL reconheceu os serviços que são prestados, mas a gente entendeu que o tema ainda precisa avançar. Então, a gente pede, né, que os serviços sejam reconhecidos e remunerados adequadamente. Então, a gente gostaria de trazer a proposta que está aqui à direita e pedir que o tema seja tratado com celeridade e prioridade. Muito obrigado. Agradeço a exposição do senhor José Eduardo. Passo agora para o vídeo da senhora Isabela Sene, representante da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar. Agradecemos a oportunidade para a Absolar encaminhar as contribuições sobre a Agenda Regulatória 26 e 27 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Primeiramente, gostaríamos de manifestar nosso agradecimento pelo acolhimento das propostas que trarão maior segurança e previsibilidade ao setor, tais como o estabelecimento da metodologia de valoração dos custos e benefícios da micro e mini geração distribuída. Em segundo ponto, já reconhecendo o esforço envidado na CP 39 de 2023, que deve ser concluído em breve, reforçamos a necessidade de darmos continuidade prioritária ao tema, incluindo o segundo ciclo do Roadmap regulatório na Agenda 25-26. Em terceiro ponto, tendo em vista a aprovação da MP 1304 e as recentes discussões sobre os cortes de geração, sugerimos a conclusão breve das CPs 45 de 2019 e da CP 9 de 2025 ainda neste ano, além da inclusão no próximo biênio e priorização das regulamentações necessárias indicadas no texto do PLV 10/2025. No entanto, a Absolar gostaria de destacar o não acolhimento de 3 propostas que considera fundamental. São elas, em primeiro lugar, a proposta de estabelecimento da regulação do monitoramento do mercado. Embora a ANEEL afirme que o problema já está sendo tratado, que ações já estão em curso na SFF, entendemos que é crucial que a inclusão de um item específico na agenda seja realizada. O nosso objetivo é estabelecer um rito fiscalizatório específico para a concorrência com as concessionárias que prestam os serviços, como a instalação de sistemas de geração distribuída através de empresas do mesmo grupo econômico. Os segundos e terceiro pontos estão bastante alinhados, são eles as propostas de atualização de metodologia do cálculo dos limites máximos do PLD e a avaliação das metodologias de cálculo do PLD mínimo e da TEL. A Absolar reitera que a atualização dessa metodologia dos limites máximos do PLD é necessária para que hoje o preço de curto prazo reflita adequadamente as condições reais do sistema, evitando distorções em relação ao PLD mínimo e à TEL. Estes eram os pontos que tínhamos para contribuir e deixamos nossos cumprimentos pela abertura. Muito obrigada. Agradeço pela exposição da senhora Isabela. Passo agora para o vídeo do senhor Matheus Lobo, representante da Rádio Energia.
Boa tarde a todos, eu sou o Matheus Lobo, da Rádio Energia, uma consultoria especializada em relações governamentais e regulação no setor de energia elétrica. Nós aqui atuamos com um compromisso na modernização do mercado de energia no Brasil. Não poderia deixar de cumprimentar a ANEEL e todos os participantes dessa audiência pública, registrando que é uma satisfação imensa contribuir com a agenda regulatória da ANEEL. Lembro que o setor elétrico passou por mudanças importantes recentemente, especialmente com a edição da medida provisória 1304, que tratou de temas estruturantes que vinham sendo discutidos há décadas. Aqui eu posso mencionar, por exemplo, a abertura do mercado, a abertura total do mercado, a regulamentação do supridor de última instância e a criação de novos encargos e mecanismos de transição para viabilizar essa abertura. Diante desse novo cenário legal, entendemos ser fundamental que a agenda regulatória da ANEEL reflita as mudanças da medida provisória 1304, de modo a regular todo o novo arcabouço regulatório que envolverá esse processo de abertura da baixa tensão, como, por exemplo, a regulamentação do encargo sobre a contratação e a regulação do SUR, por exemplo. Além dos temas que abordam a abertura de mercado, a medida provisória trouxe novidades legislativas sobre os cortes de geração. Ainda que a medida provisória não tenha sido sancionada pelo presidente Lula, o tema do curtailment foi amplamente discutido no Congresso Nacional, em diversas audiências públicas e também dentro da própria agência. Portanto, o curtailment deve ser prioritário, como já vem sendo tratado pela agência, pela ANEEL. A abertura de mercado é um passo natural e desejável na evolução do setor de energia elétrica. Ela, na prática, representa eficiência econômica e redução dos custos para os consumidores, estímulos à inovação e a novos modelos de negócio, personalização e melhor experiência para o consumidor, sem dizer que a abertura também pode trazer novos investimentos e gerar diversos empregos qualificados no setor de energia elétrica. Com essa abertura iminente da baixa tensão, é imprescindível que a ANEEL foque a sua atuação na regulação da concorrência isonômica no mercado de varejo. A exemplo de todas as outras agências mundiais que trataram desse tema no processo de abertura de mercado à competição. A manutenção da concorrência isonômica é uma condição para que a abertura de mercado traga benefícios reais aos consumidores, evitando assimetrias ou posições dominantes no mercado varejistas, principalmente. Nesse sentido, a Rádio Energia reforça o apoio à proposta da ANEEL para discutir o monitoramento de mercado à luz do que foi tratado na tomada de subsídios 14, que introduziu o tema ao mercado, além de apresentar uma análise robusta sobre a atual situação concorrencial do mercado de energia elétrica. Por fim, pessoal, gostaria aqui de dizer que a Rádio Energia reforça que a atuação da ANEEL será fundamental para a reestruturação setorial que foi realizada pela medida provisória 1304. A todos, muito obrigado e boa tarde. Agradeço a exposição do senhor Matheus e passo agora o vídeo da senhora Mariana Nunes, representante da TIR Energia. Olá, meu nome é Mariana Nunes e represento a TIR Energia, comercializadora varejista. Cumprimentamos a ANEEL pelos tópicos selecionados para a agenda regulatória de 2026 e 2027 e agradecemos o espaço para apresentar nossas sugestões. Gostaríamos de defender a importância de incluir o tema concorrência no mercado livre como atividade da agenda regulatória, que é um assunto importante porque a abertura é uma das principais reformas estruturais do setor elétrico brasileiro. Além de permitir que os consumidores escolham livremente seus fornecedores, a abertura promove eficiência econômica, redução de custos, inovação, melhor experiência para o consumidor, mais investimentos e geração de emprego. E a abertura para baixa tensão poderá democratizar o acesso ao mercado livre, beneficiando pequenos comércios, indústrias e os consumidores residenciais. Contudo, o sucesso da abertura depende de condições isonômicas de competição, e hoje há práticas anticompetitivas que distorcem esse equilíbrio. Distribuidoras, por exemplo, compartilham dados de consumidores com suas comercializadoras coligadas, e isso ficou evidente com a multa de 15 milhões aplicadas pela ANEEL à Equatorial Goiás. O resultado é a alta concentração de clientes, de comercializadoras coligadas a grupos econômicos com distribuição nas suas respectivas áreas de concessão.
e são diversas comercializadoras com concentração de unidades consumidoras acima de 90%, acima de 80% na área de concessão da sua respectiva distribuidora. Essa concentração reduz a concorrência, eleva preço e inibe a inovação. A própria Lei 9074 de 1995 veda a atuação de distribuidoras na comercialização de energia em sua própria área de concessão, que é um princípio que deve ser observado. A experiência internacional confirma que a abertura de mercado só é bem-sucedida com uma separação explícita entre as atividades de distribuição e comercialização. Outro vácuo regulatório importante é a atividade das gestoras de energia, que atuam como intermediários, sem supervisão da ANEEL ou da CCEE, e podem apresentar conflito de interesse, manipulação das cotas e taxas ocultas, redução da transparência e da confiança no mercado. Recentemente, o Reino Unido regulou de forma explícita e formalmente esses agentes intermediários. A agenda regulatória proposta aborda temas importantíssimos de mercado, modelos de negócio e modernização regulatória, mas, no entanto, a concorrência e as práticas anticoncorrenciais ainda não aparecem de forma explícita, e é essencial incluir uma atividade regulatória específica sobre concorrência no mercado livre, com 2 focos principais: a prevenção de práticas anticoncorrenciais por distribuidoras e suas comercializadoras coligadas, e a regulação das gestoras de energia. A abertura de mercado é uma oportunidade histórica de modernização e democratização do setor elétrico, mas ela só será alcançada se houver concorrência leal e regulação adequada dos agentes. Por isso, incluir o tema de concorrência na agenda é essencial para assegurar eficiência, inovação, modicidade tarifária e liberdade real de escolha. Nós encerramos agradecendo a oportunidade de expor o nosso posicionamento e estamos à total disposição da agência para colaborar tecnicamente na construção dessa agenda. Muito obrigada. Agradeço a exposição da senhora Mariana e passo agora para o vídeo do senhor Lucas Noura, representante da Argo Energia. Boa tarde, senhoras e senhores. Me chamo Lucas Noura, sou gerente regulatório de PDI da Argo Energia. Inicialmente, gostaria de cumprimentar todos os presentes nesta reunião, em especial os diretores da ANEEL, e agradecer à agência pelo espaço concedido para apresentar as contribuições da Argo Energia à agenda regulatória do biênio 2026-2027, em especial no segmento de transmissão. Reforço que essas contribuições já foram enviadas no âmbito da tomada de subsídios número 11 de 2025, abrangendo 5 temas específicos. A seguir, destacarei aqueles que consideramos mais urgentes e prioritários para tratamento no biênio em comento. No tema de acesso e atendimento de usuários e consumidores, reforçamos 2 contribuições prioritárias. A primeira propõe um aprimoramento das definições de responsabilidade e da remuneração em instalações transferidas por seccionamento de usuários da rede básica. Solicitamos que a agência priorize essa atividade com o objetivo de sanar assimetrias e inseguranças jurídicas na delimitação de escopo e na valoração da parcela adicional de rápido OIM das transmissoras. Atualmente, há a transferência da subestação implantada pelos usuários das transmissoras, mas ao se estabelecer a parcela de RAP OIM para as transmissoras, tem sido calculada com base no MIG-A, ou seja, como se a transmissora recebesse a subestação apenas parcialmente, quando entendemos que o correto seria a valoração pelo MIG. A segunda contribuição propõe a criação de novos regulamentos voltados à contenção, manejo e renovação de equipamentos de transmissão afetados pelos efeitos da transição energética. A crescente inserção de fontes renováveis intermitentes tem acelerado o desgaste dos ativos e aumentado a complexidade operativa, sem que a regulação vigente contemple adequadamente essas novas condições. Por isso, entendemos necessário que o arcabouço regulatório incorpore mecanismos que permitam lidar com a degradação acelerada dos equipamentos de transmissão, assegurando a continuidade e a confiabilidade do serviço e a adequada expansão da transição energética. No tema de modernização dos serviços de transmissão, a Argo reitera as contribuições no âmbito dos compensadores síncronos. As 2 primeiras tratam do aprimoramento da franquia de manutenção dos compensadores. A primeira sugere que a regulação permita o fracionamento anual
das 1.080 horas ao longo de 5 anos, em vez de restringi-las a apenas uma intervenção. Essa medida garante uma manutenção melhor distribuída, aumenta a confiabilidade ao SIM e a previsibilidade operacional, beneficiando todos os agentes envolvidos, transmissoras ONS, ANEEL, consumidores e geradores. A segunda contribuição aponta oportunidades de melhoria na regulamentação das franquias de manutenção, para que reflitam com maior precisão a realidade operacional das transmissoras. Os BEIs pertencentes à FT Módulo Geral utilizam os mesmos equipamentos de outros BEIs que já possuem franquia, como disjuntores, transformadores de instrumentos e EDs de proteção e controle, exigindo manutenção preventiva equivalente. A ausência de franquia específica para esses BEIs gera tratamento desigual e incentiva a postergação de manutenções, com impactos negativos sobre a confiabilidade e a segurança operativa. No caso de FTs de linha de transmissão, a franquia vigente de 20 horas a cada 6 anos ela é insuficiente para ativos com reatores de derivação em ambos os terminais, cujas rotinas preventivas demandam cerca de 30% mais ou meia hora. O limite atual dificulta a mobilização eficiente, concentra intervenções em janelas longas e aumenta a probabilidade de postergações ou fracionamentos informais. Terceira contribuição propõe um aprimoramento do percentual de RAP de OIM para compensadores síncronos, visando uma maior transparência da base histórica e aderência à realidade operacional destas máquinas. Esses equipamentos vêm operando sob maior estresse e proximidade de contingência, o que tem elevado substancialmente os custos reais de OIM em relação ao que é originalmente modelado na oferta de RAP. Diante disso, os percentuais de OIM precisam ser revisados para refletir melhor a realidade específica dos compensadores em operação. Reiteramos aqui, em nome da Argo, o nosso agradecimento à diretoria da ANEEL e desejamos sucesso na audiência pública. Obrigado. Agradeço a exposição do senhor Lucas e passo agora para o vídeo da senhora Josiane Napolitano, representante da APINE. Boa tarde, senhores diretores. Meu nome é Josiane Napolitano, represento a APINE e gostaria de colocar aqui 2 temas que nós apresentamos no âmbito da tomada de subsídio da agenda regulatória para o próximo biênio e que nós ficamos em dúvida em relação à resposta da ANEEL. O primeiro deles é em relação à vedação à comercialização de energia no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica. Nós entendemos, em relação a esse ponto, que houve um equívoco de enquadramento, porque esse tema foi associado ao sandbox de serviços ancilares. A questão aqui não é testar novos serviços, e sim coibir práticas de comercialização disfarçada no SCE. Diversos agentes têm divulgado modelos de energia por assinatura, quando na prática há uma comercialização de energia, o que é expressamente vedado por lei. Esse não é um tema novo, o próprio TCU já recomendou que a ANEEL adotasse medidas específicas de fiscalização e aprimoramento regulatório. Inclusive foi encaminhado por parte da agência um ofício ao tribunal onde se reconhece a necessidade de aprimorar critérios para identificar e coibir o desvirtuamento do SCE. O outro tema refere-se a ampliações de empreendimentos hidrelétricos. A nossa contribuição está respaldada na Lei 9427, no seu artigo 7º, no parágrafo 7º do artigo 26, que expressa que as concessões que venham a ter acréscimo de capacidade, elas têm o direito a ser prorrogadas por prazo suficiente para amortizar os investimentos, prazo esse limitado a 20 anos. Apesar de a ANEEL ter consolidado o entendimento quanto à aplicação desse dispositivo, ainda não é clara a metodologia que vai ser aplicada para a definição desse prazo. Então é necessário, no nosso entendimento, definir de forma transparente a metodologia que vai ser utilizada para que o investidor tenha todas as informações e poder tomar a melhor decisão sobre realizar ou não investimento. Na tabela de análise das contribuições, foi considerada essa contribuição como aceita, porém nós não identificamos na minuta de resolução e nem nos documentos essa atividade. Então nós reiteramos aqui a importância de que ela passe a ser considerada na agenda
do próximo ano. Bem, com isso eu encerro a minha participação, agradeço mais uma vez a oportunidade e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigada. Agradeço a exposição da senhora Josiane e, encerradas as exposições, reitero que as apresentações e os documentos apresentados nesta audiência serão analisados pela agência antes da decisão efetivamente aplicada. Relembro que esta audiência pública está vinculada à tomada de subsídios número 11 de 2025 e mais informações sobre esse assunto, sobre a audiência, estão disponíveis no site da ANEEL, na área Participação Social. Agradecemos a participação de todos e todas e declaro encerrada esta audiência pública. Tenham todos uma boa tarde.